Vamos lá, pessoal, como vamos? Segundo bloco da nossa aula de hoje. Então, nós estamos começando a trabalhar o aborto, que, como eu mencionei, está previsto, é regulado pelos artigos 124 a 128 do nosso Código Penal. No nosso primeiro bloco, eu fiz uma introdução com vocês a respeito da Lei Maria da Penha, falei um pouco de cautelares e terminei, encerrei as considerações do primeiro bloco falando da normação internacional de direitos humanos a respeito. Então, quando a gente fala dos direitos das mulheres, nós temos uma tripartição, ou nós temos uma ideia tripartida, uma pauta, ou melhor, tripartida, posterior ao processo de democratização ou de redemocratização a partir da Constituição Federal de 1988. Então, a atuação dos grupos feministas e de busca de igualdade, enfim, das mulheres foi muito incisiva a partir de então, e essa aludida pauta que eu mencionei aos doutores e doutoras, ela se divide em três. A primeira delas, combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A segunda delas, combate ao preconceito e à discriminação contra a mulher. E a terceira delas, que é o que nos interessa, o respeito ou o asseguramento dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Vamos repetir para a gente entender direitinho? Então, posterior ao processo de redemocratização, a partir da Constituição Federal de 1988, nós tivemos uma atuação muito incisiva de grupos feministas buscando igualdade, buscando direitos, asseverando ao Estado que a mulher merecia ou merece uma proteção especial. Porque lembra, igual a gente comentou lá atrás, a mulher é uma classe inferiorizada historicamente. E o princípio da igualdade substancial nos ordena o tratamento desigual dos desiguais. Perfeito? Então, nesse momento, a pauta vinculada aos direitos das mulheres se dividiu em combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, número 1, combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, número 2, combate à discriminação e ao preconceito contra a mulher, e o número 3, asseguramento, respeito dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Nesse aspecto, nós sabemos que as mulheres são, em regra, as vítimas dos crimes contra a dignidade sexual. Então, veja que, historicamente falando, na teoria do crime, o fato de serem as mulheres as principais vítimas dos crimes contra a dignidade sexual também demonstra a fragilidade relacionada ao âmbito sexual do público feminino. Então, a mulher, ela tem o direito de autonomia sobre o próprio corpo, assim como todo e qualquer ser humano. Então, quando nós delegamos o tema, a pauta aborto, às mulheres, o que se está dizendo é que dentro de uma ótica de saúde pública, está se debatendo a autonomia sobre o próprio corpo. Veja, o nosso Código Penal, lá no artigo 124, já nos assevera que responde por aborto, quer dizer, crime doloso contra a vida, está previsto lá no 124, e é de competência do tribunal do quê? Do júri. A mulher que provoca aborto em si ou que permite que outrem lhe pratique o aborto. Quer ver? Vamos ler o artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Então, perceba, detenção de 1 a 3 anos.
é uma pena, inclusive, muito pequena. A pena mínima de 1 ano admite a incidência do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, suspensão condicional do processo. Perceba? Então, muito embora a repugnância em si de um ato abortivo, eu não estou dizendo que o aborto não choca, é indiscutível que o aborto choca, sim, mas socialmente falando, me parece que o regular, né, que a caminhada regular nos levará a uma descriminalização. Perceba, quando eu digo descriminalização do aborto, eu não estou falando de ausência de regulamentação, tá? É algo bem diferente. Eu estou dizendo que, ao meu ver, restam dúvidas a respeito de, por força dos princípios elementares do direito penal, afirmar ou manter a afirmação de que aquela mulher que pratica aborto é uma criminosa, de que aquela mulher que pratica aborto poderá responder criminalmente. Não estou dizendo que não seja necessário uma regulamentação. Indiscutivelmente é necessário. Mas, ao meu ver, soam dúvidas ou restam dúvidas a respeito desse tratamento dessa mulher como sendo criminosa, que é o que, de fato, né, prospera ao rigor do artigo 124, tá, do Código Penal. Bem, feita a afirmação a respeito do artigo 124, vejamos aí o artigo 125. Então, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Aí já é algo mais grave. É demasiadamente mais grave. Então, o sujeito ele vai praticar um aborto sem o consentimento da gestante. Nesse aspecto, é muito importante. Olha lá, olha a pena que nós temos ali, de 3 a 10 anos. Nesse aspecto, é muito importante a gente fazer um adendo, entrar numa ponderação um pouco mais delicada a respeito de um tema em específico, muito tratado dentro da conjectura do aborto. Sabe qual o tema que é esse? Nesse momento, a gente tem que falar do erro médico. Nesse momento, a gente tem que falar do erro médico. Perceba, não há previsão, dentro dos artigos 124 a 128, nós não temos previsão de modalidade culposa. Então, na verdade, o aborto ele só ocorre, ele só é verificado com a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado. Em alcançar o resultado. O aborto só se verifica na modalidade dolosa. E quando houver um aborto derivado de um erro médico? Bem, nesses casos, nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade é a aferição de culpa. E se houve negligência, imprudência ou imperícia, essa responsabilização do agente deve ser dada na seara cível. Então, uma mulher que porventura se sinta prejudicada aí, derivada de um erro médico, ela poderá recorrer à justiça, sim, mas na aferição cível, quer dizer, pleiteando uma indenização. Isso se nós estivermos falando de negligência, imprudência ou imperícia desse médico. E veja, num outro aspecto, os tribunais de justiça já solidificaram o entendimento, quer dizer, já tem aí um entendimento reiterado, no seguinte sentido, que a mera escolha de procedimento não compatível ou não ideal para o resguardo desse feto, não caracteriza automaticamente negligência, imprudência ou imperícia. Perceba, os tribunais nos dizem, ora, se o médico ele escolhe um procedimento diverso daquele que, entre aspas, deveria ter sido escolhido, ou daquele que, entre aspas, seria mais pertinente ao caso em comento,
Isso, por si só, não caracteriza imprudência. Isso, por si só, não caracteriza imperícia. Isso, por si só, não caracteriza negligência. Então, muitas vezes que, se porventura um médico escolhe um procedimento, esse procedimento talvez não fosse o mais indicado para aquele caso ou para aquela gravidez, e dessa gravidez, dessa escolha desse procedimento, sobrevém um aborto, veja, nos termos da jurisprudência dos tribunais, nem na justiça civil, essa mulher será amparada, tá? Nós temos aí um erro excusável por parte desse médico. Agora, se houve ali uma negligência, se houve uma imperícia ou se houve uma imprudência por parte desse médico, que isso seja demonstrado de forma diversa do que a mera escolha do procedimento. Então, quer dizer, na realização de um procedimento, dentro da realização do procedimento que era previsto, ele foi imperito, quer dizer, ele não conseguiu realizar o procedimento de forma correta, ou ele foi negligente, quer dizer, ele não visitou essa mulher estava internada, ele tinha que fazer uma avaliação de 2 em 2 horas e ele não fez, olhou ela de manhã e depois foi olhar de novo só à noite. Então, quer dizer, nós temos aí um ato de omissão, uma negligência, tá certo? Ou ainda, né, a própria imprudência dentro também do que seria a imperícia. Se isso ficar constatado, aí sim, nesse caso, nós teríamos a incidência de uma responsabilidade civil. Por quê? Porque dentro dos tipos penais pertinentes ao aborto, nós não temos previsão de modalidade culposa. Nós não temos previsão de modalidade culposa. Então, veja que no caso do artigo 125, nós já temos aí, doutores, uma reclusão de 3 a 10 anos. 3 a 10 anos e uma pena de reclusão, a reclusão ela admite o regime inicial fechado. Então, é um delito demasiadamente grave. E como a pena mínima supera 1 ano, não há que se falar, no presente caso, incidência de suspensão condicional do processo ao rigor da Lei 9.099 de 95. Para quem não se lembra, as diretrizes da Lei 9.099 de 95, nós temos, dentre elas, o desencarceramento. Ou nós temos aquelas figuras de infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? Aquelas figuras de infrações penais de menor potencial ofensivo que fazem incidir institutos despenalizadores. Institutos despenalizadores. Quais são os institutos despenalizadores? Quais são? Suspensão condicional do processo, composição civil dos danos, necessidade de representação da vítima. Necessidade de representação da vítima nos casos de lesão corporal de natureza leve. Perfeito? Então, nós temos ali alguns institutos despenalizadores que, a depender do caso em comento, substituem a necessidade da reprimenda penal. Tá? E, no que pertine ao artigo 89, há uma regulação pela pena mínima. Então, se a pena mínima não supera 1 ano, nós podemos falar em suspensão condicional do processo, ainda que o delito não seja de competência dos juizados especiais. Então, perceba, ainda a exemplo do estelionato, artigo 171, a pena mínima não supera 1 ano e o crime de estelionato não é julgado perante os juizados especiais, porque a pena máxima supera e muito 2 anos. Tá? Mas perceba, por conta da regulação que se dá pela pena mínima, a pena mínima não pode superar 1 ano, é plenamente possível a aplicação da suspensão condicional do processo em delitos que não sejam de competência do juizado especial. Nós vamos fazer bastante exercício sobre isso ainda. Os doutores e doutoras vão ter oportunidade de entender isso com mais calma, tá? Perfeito? Agora vamos lá para o artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Perceba que o 126, ele vai caminhar junto com o 124, meu filho. O 126, meu doutor e minha doutora, ele vai caminhar junto com o 124. Por quê?
Porque, ora, se o agente pratica o aborto com o consentimento da gestante, esse agente que pratica o aborto, ele vai responder na forma do 126. E se ele está te dizendo que houve consentimento da gestante, se você fala no artigo 126, se há uma tipificação do artigo 126, necessariamente nós vamos ter que ir lá de novo no 124. Porque se houve o consentimento da gestante, enquanto o agente que pratica o aborto responderá pelo 126, a gestante que autorizou responderá pelo 124. Responderá pelo 124. Nesse ponto, nós temos que fazer uma leitura social, uma crítica, nós temos que dar uma problematizada a respeito das clínicas clandestinas de aborto. Nós temos que dar uma problematizada a respeito também das clínicas internacionais de aborto. Por que nós temos que problematizar? Ora, nós temos que problematizar porque a saúde pública, tá? O princípio da saúde pública, ou o bem da saúde pública, está intimamente ligado à pauta aborto. A pauta aborto. Por quê? Bem, as clínicas clandestinas, muitas vezes, não possuem um aparato ideal para a realização daquela prática abortiva. E, por exemplo, desses abortos clandestinos ou dessas práticas sem a aparelhagem ideal, sem a aparelhagem específica, é rotineiro sobrevir morte de mulheres que são a estas submetidas. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, inúmeras clínicas que ainda adotam a prática do aborto com a introdução de cabides na região da genitália da mulher para garantir aí a dilapidação desse feto. Então é algo demasiadamente desumano, é algo demasiadamente penoso, é algo demasiadamente doloroso. Tá? Então, quando nós problematizamos a respeito das clínicas clandestinas e ainda das clínicas internacionais, é comum que mulheres viajem para outros países, onde lá sim, nesses outros países, essa prática abortiva seria em tese tolerada, seria em tese legal, para realizar esse procedimento fora do país. E lá, realizando esse procedimento fora do país, depois que tudo se acalma, retornam aí à terra Brasília, ao Estado brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo essa problematização? Eu estou trazendo essa problematização para vocês porque eu tenho um hábito, isso é algo que eu criei, de fazer uma leitura da legislação sempre refletindo a respeito da aplicabilidade universal da legislação penal. Nós sabemos que sim, existe na lei o tratamento diferente. É normal, nós inclusive iniciamos o debate da aula de hoje tratando disso. Mas não se pode tolerar que em matéria penal as iras da lei sejam seletivas. A lei penal não pode ser seletiva. A lei penal tem que guardar aplicabilidade contra todos. E aí é nesse aspecto que eu encerro a nossa aula de hoje, com essa percepção de que, infelizmente, a proibição do aborto acaba amargando apenas as mulheres pobres. Porque, como eu mencionei, a mulher rica tem condição de ir a uma clínica especializada, uma clínica cara dentro do Estado brasileiro ou ainda fora do Estado brasileiro, onde em algum país que porventura seja permitido, realiza o procedimento de forma segura e depois retorna ao país. Então, quando se percebe que a vedação ou a criminalização do aborto é algo que afeta
ou é direcionado tão somente ao público pobre, ou seja, às mulheres pobres, é algo que nos põe a pensar, é algo que nos impõe uma reflexão e um questionamento que a gente volta a discutir na próxima aula, tá certo? Um abraço para vocês e uma ótima semana.